vamos começar a plenária. Os grupos ainda faltam 2 grupos que tem que estar aqui, que é o grupo 1.2 e o grupo 3. E, então, nós estamos aqui com os nossos coordenadores, um evento muito bem sucedido. Como eu disse ontem, nós tivemos 81 resumos apresentados, né, propostos. Desses, 60 foram selecionados e apresentados de uma maneira muito competente. Acho que, pelo que eu pude já perceber aqui pelos coordenadores, que os trabalhos foram muito interessantes, relevantes, que a gente conseguiu efetivamente transformar o NUPA num fórum de debate sobre análise e avaliação de políticas públicas. E o que a gente pretende fazer nessa sessão, que vai substituir a sessão da tarde. Nós não precisamos ficar na sessão da tarde, vamos concluir o encontro aqui agora, porque essa é a sessão da tarde. Exato. É porque ficou melhor antecipar. Nós achamos que era melhor antecipar, dado que alguns coordenadores tinham tinham problemas à tarde. Nós achamos que, para justamente não perder esse relato final, essa contribuição, seria muito importante fazer essa sessão de finalização, que sempre é, nos nossos encontros, uma discussão sobre o resultado dos grupos de trabalho, né? Então, essa é a ideia mesmo, de fazer a sessão da tarde agora e concluirmos assim um pouco mais cedo o nosso evento, que foi tão bem sucedido. Então, certamente nós vamos falar no final e tudo mais, como NUPA, mas agora nós precisamos dos relatos dos grupos. Então, a gente vai começar com o relato do grupo 1.1, foi coordenado, porque o grupo 1 teve 26 trabalhos apresentados. Então, era impossível, mesmo com a seleção, que coubesse num grupo só. Então, nós decidimos que nós teremos 2 grupos, que é o grupo de políticas sociais e igualdade e direitos humanos, isso. Então, vamos passar ao relato do grupo 1.1. Professora Célia Queternetti, que é conhecida de todos, professora titular do Programa de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Oi, está dando para ouvir? Então, os trabalhos no grupo 1.1, quer dizer, nosso grupo era o GT1, como nós recebemos 23 propostas, né, nós selecionamos 16, e aí nós dividimos o grupo em 2 mesas, a mesa 1 e a mesa 2, e cada mesa, então, ficou com 8 trabalhos. Não teve no-show, todos vieram, os trabalhos foram apresentados, teve uma audiência relativamente grande. Conseguimos cumprir o tempo, né, que é uma coisa difícil de conseguir, mas as pessoas, de modo geral, já estão muito profissionais na apresentação dos seus trabalhos, elas se atêm ao limite lá dos 20 minutos. E tivemos, ao final, quer dizer, tanto no intervalo quanto no final mesmo, uma discussão muito interessante. Nós fizemos uma discussão coletiva, ao invés de fazer a discussão do coordenador, nós optamos por abrir a palavra para todas as pessoas presentes, e os apresentadores foram, então, interrogados, né, questionados pelas pessoas presentes, e teve uma discussão muito, muito interessante. Acho que não teria muito mais a falar do que isso, quer dizer, só talvez marcar um pouco uma certa heterogeneidade dos trabalhos, né, que é uma coisa que a gente pode, talvez, na organização do próximo seminário, pensar um pouquinho sobre isso, né. Tem, por exemplo, tinham trabalhos muito prontos, que já estavam no estágio de paper, por exemplo, para ser submetido, que eu acho bem interessante como uma proposta desse seminário, né. Isso até preciso dizer, tinham muitos alunos de pós-graduação, mestrandos e doutorandos, muitos do IESP, então já apresentando seus trabalhos de tese, pedaços de trabalhos de tese. Eu acho que seria interessante que nós tivéssemos essa visibilidade, né, como um seminário que abre esse espaço para doutorandos e mestrandos apresentarem trabalhos em via de completude, né? Mas também houve alguns trabalhos muito verdes ainda mesmo, né? Quer dizer, não só trabalhos exploratórios, um pouco descritivos, né? Então, talvez seja algo que a gente possa amadurecer na discussão quando nós começarmos a pensar os critérios de seleção para o próximo seminário. Tá? Mas eu achei muito positiva a experiência, as pessoas depois vieram falar comigo, gostaram muito, se sentiram muito felizes de estarem expondo aqui, então não teria mais nada a acrescentar. Eu
Aproveitar só para sintetizar isso, esses comentários que foram feitos ao final de cada grupo, eu gostaria que os coordenadores enviassem, porque eles vão servir de introdução à sessão de cada um dos grupos quando a gente publicar os anais dos resumos, né? Nós publicamos no ano passado os anais do primeiro encontro, publicaremos agora. Então, esse esforço enfim, já foi feito. Então, eu queria que isso ficasse registrado. Tereza, por favor, senta aqui. Tá. Flávio vai nos dizer, contar alguma coisa do GT 12. Não, é claro, vai nos contar dessa experiência, estamos todos interessados. Eu não gosto de fazer isso. Houve 7 trabalhos dos 8, bom dia para todos e todas. Houve 7 trabalhos com temáticas tão diferentes como acesso à água, questão dos direitos dos povos originários, ou questão indígena, políticas de segurança, políticas de direitos humanos e também sobre benefício de prestação continuada. Em geral, eu acho que para as participantes e os participantes a experiência foi muito interessante e, bom, eles estão perguntando agora como vai ser a continuidade e o retorno em termos de divulgar as apresentações ou os trabalhos na íntegra, no caso das pessoas que apresentaram. E não sei, Ana, se devo falar mais alguma coisa, que é muito breve. Em relação a essa questão, que é importante, os trabalhos, os resumos vão ser publicados como resumos. As pessoas que quiserem a publicação dos seus trabalhos completos, aí eles seriam, se vocês quiserem, submetidos a desenvolvimento em debate. Ano passado nós tivemos 2 volumes da Desenvolvimento em Debate, que é uma revista que pontua na CAPES. Por favor, você tem que sentar aqui, pegar uma cadeira aqui, os coordenadores, todos os coordenadores devem estar aqui na frente. Por favor. Camila. Tem mais coordenador do que plateia, mas eu acho isso ótimo. Acho isso ótimo. Vejo nenhum problema. Bom, então, como eu estava dizendo, os trabalhos que forem apresentados em forma de trabalho completo serão submetidos ao processo de seleção de trabalhos da revista Desenvolvimento em Debate, como nós fizemos no seminário anterior. Então, o segundo grupo, o grupo G2, terá uma relatoria da professora Cláudia Chamas, que os 2 coordenadores são Cláudia Chamas e o professor Carlos Morel, que tiveram aqui nessa sala. Tá, obrigada, Ana Célia. Boa tarde a todos. Acho que foi uma grande satisfação, uma grande alegria poder participar da 2ª edição do NUPA. Acho que agora já é uma tradição, né, Ana Célia? Não tem mais jeito, a gente vai ter que organizar as próximas edições e conte com a Fiocruz para esse desafio, né? O GT2 ele tratou de política de saúde e complexo industrial da saúde e teve por coordenadores professor Carlos Morel, professor Inácio Goldinho e eu também. Bem, nós recebemos 13 trabalhos, sendo que 12 foram selecionados para esse fórum. Dos 12, tivemos 3 no-show, né? Tivemos 9 apresentações hoje, 9 apresentações de altíssima qualidade que geraram o debate. Tá? Infelizmente, o tempo era muito baixo para o debate, então, mas mesmo assim a gente teve manifestação da plateia em todos os temas. Todos abordaram questões extremamente focadas em avaliação de políticas no campo da saúde e da inovação. Tá? Então, isso foi um elemento comum entre todos, todos com objetivo muito claro, metodologia bem definida, enfim, esse foi o elemento comum, né? E todos também, alguns trabalhos focados em tecnologias de mais baixa complexidade, como, por exemplo, teve um trabalho muito interessante no campo do saneamento, que o aluno apresentou no primeiro NUPA. Então, ele trouxe dados atualizados em relação ao orçamento. Enfim, ele continuou durante 2 anos com a pesquisa e hoje ele apresentou de novo, né? Foi muito interessante.
Há tecnologias de mais alta especialização, como foi o caso do Ministério da Saúde apresentando uma incorporação de um tomógrafo que usa medicina nuclear, né, e todos os desafios, e instrumentos de acesso, como foi o caso de legislação, instrumentos de propriedade intelectual e elementos organizacionais, como, por exemplo, uma nova área de acesso em Biomanguinhos, Fiocruz, para facilitar o acesso em determinadas questões. Houve também interação entre os participantes, né? Isso foi muito interessante, inclusive identificação de sinergia com outros trabalhos. Por exemplo, no caso dos dados levantados na apresentação sobre saneamento, Morel mencionou um trabalho importantíssimo feito pelo professor Maurício Barreto na Fiocruz da Bahia, e que ele é um grande pesquisador, enfim. A gente identificou que havia sinergia. Esse aluno que apresentou na primeira versão do NUP, ele já me procurou depois, ele já quer participar, enfim, interagir com esse professor da Fiocruz da Bahia. Então, acho que foi muito feliz já ver essa vontade de ampliar parcerias, ampliar a rede, né? E tivemos várias propostas de intervenção para o melhoramento das políticas no campo, seja no campo do complexo, enfim, no campo do complexo industrial da saúde, né, para dizer de uma maneira mais geral. Enfim, eu acho que todos os trabalhos foram muito felizes nesse campo e todos eles têm potencial de publicação. Isso também é muito importante. Então, acho que fecha o ciclo do objetivo da pesquisa, do objetivo da comunicação científica. Enfim, eu considero que o GT2 ele atingiu plenamente seu objetivo. E o mais importante, nós coordenadores, acho que aprendemos muito com todas as exposições. Tá? Muito obrigada. Ótimo. Desculpa. Tudo bem. Não, quer dizer, endossando as palavras da Cláudia, para mim também fica claro uma coisa que é preocupante. É a total dependência das políticas públicas na área de saúde. Nós dependemos do Ministério da Saúde, dependemos do INPI, dependemos dos CNPqs, dependemos de tanta coisa que o impacto, eu acho que está muito patente atualmente, né? Quer dizer, você pega a apresentação sobre saneamento. Como que a gente está estacionado em saneamento há anos, né? Você pega a apresentação da Fiocruz, como toda questão de acesso depende de políticas do Ministério. Então, eu acho que isso só mostra a importância do NUPA, só mostra a importância da gente continuamente trabalhar nessa área, porque se a gente, como academia, não se impressionar por isso, não vai ser o nível político que vai se impressionar por isso. Eu acho que esse trabalho é importantíssimo e eu quero me juntar à Cláudia para parabenizar os 9 que vieram apresentar. Obrigado. Lia e Bom. a professora Lia Calabre, da Casa de Rui Barbosa. Você coordena o mestrado, doutorado lá? Não, não, chega de coordenação, sou só professora. Tá, professora. Nós temos E o professor Leandro, que é também do PEPED, Leandro Mendonça. Bom, nós somos do GT3, Políticas Culturais e Direitos de Autor. Somos, na verdade, 3 coordenadores. O professor Alan, que infelizmente esteve aqui ontem, mas não pôde estar aqui com a gente, Alan Rocha, o professor Leandro e eu. Talvez sejamos um pouco assim, irmãos mais novos no campo da discussão sobre políticas públicas, né? Então, assim, na verdade, somos, né, uma área nova e, por alguns, inclusive, considerados ou não uma área efetiva de política. Bom, nós tivemos, foram 6 trabalhos propostos, 6 trabalhos apresentados, de uma excelente qualidade, e os trabalhos, o enfoque principal de todos os trabalhos esse ano foi efetivamente a discussão sobre avaliação de políticas culturais e de direitos de autor. Tivemos trabalhos com metodologias variadas, qualitativas, quantitativas e metodologias, né, mistas. Tivemos, por exemplo, trabalhos sobre avaliação de normativas, de novas normativas no campo de cultura, ou a busca, dado a própria dinâmica do campo da cultura, de novos referenciais de avaliação qualitativa através da antropologia política, né? Essa é uma das grandes questões que a gente tem no campo da avaliação
de políticas de cultura, avaliações de políticas nos seus contextos específicos, histórico, a preocupação do mapeamento de atores específicos e avaliações do próprio campo do conhecimento, quer dizer, pensar o campo das políticas culturais, efetivamente assim, estamos formando um campo, então nós temos um trabalho muito interessante que vai na centometria e a questão da indexação para entender assim, já podemos falar de um campo, temos um campo em formação, não temos, somos subcampos, tanto o campo das políticas culturais quanto o campo do direito de autor. Temos alguns trabalhos que estão iniciando, mas alguns trabalhos que certamente vão gerar artigos bastante consistentes. O nosso público foi formado basicamente de mestrandos e doutorandos, né? Tínhamos mais doutorandos do que mestrandos, e são todas pesquisas em andamento. Eu vou passar para o Leandro para ele complementar. Bom, eu estou feliz de estar aqui. Eu vou falar pouco, porque eu acho que a Lia já deu todas as informações. Eu vou parafrasear o GT anterior, dizendo que eu acho que a gente cumpriu plenamente o objetivo, como o GT. Os trabalhos, apesar da diversidade, eles dão conta do que é o desenho do campo hoje. Acho, a Lia lembrou bem, especialmente importante o trabalho da centometria, porque nós estamos, aliás, como o PEPED agora, em disputa eterna com os órgãos de fomento e com problemas incríveis de má interpretação sobre o que realmente se faz e o que realmente se produz, e numa disputa muito pouco produtiva em relação à indexação, aos nomes e ao nominho que você dá lá para colocar no seu trabalho, ou o nomezinho da área. E isso acaba prejudicando as notas, acaba prejudicando a produção. Então eu fiquei feliz de ter um trabalho desse no meu grupo, já que eu até diria, já para terminar, diferentemente da Lia, que nós não somos subgrupo em nenhum dos dois campos. Quer dizer, nem as políticas culturais é um grande subgrupo na ciência política, nem o direito autoral é um grande campo de conhecimento no direito. Apesar da importância, desculpem, a meu ver, inequívoca dessas duas temáticas hoje, não só para políticas públicas como um todo, mas também para a sociedade, para a apropriação, para a economia do conhecimento, para todas as questões que a gente passa a poder discutir quando está falando de propriedade intelectual e quando está falando de política cultural. Bom, então era isso, agradeço, espero ter contribuído. Acho que a gente tem que partir para o terceiro NUPA. Obrigado. Eu vou falar pelo G4, junto com a Renata. A Renata vai complementar aqui as observações. A primeira observação que nós temos foi também um grupo. Nós tivemos algumas pessoas que não apareceram, mas, enfim, isso não prejudicou. Foram 12 trabalhos submetidos, 8 aceitos e 3 não vieram. Que não vieram, mas tivemos uma discussão muito rica, né? A primeira observação em relação ao nosso grupo, que se chama Políticas Industriais, Inovação e Governança do Conhecimento, é que realmente era interessante introduzir a análise do contexto macroeconômico e do contexto internacional, porque é necessário realmente ter uma definição mais clara, uma definição talvez mais schumpeteriana do que é efetivamente inovação. Então, isso, nas várias análises, nós vimos que o entendimento do que é efetivamente inovação, tanto nas políticas de inovação quanto nas políticas industriais, é algo que precisa ser melhorado, né? Especialmente a discussão que nos leva para ainda estar num paradigma fordista e não estar efetivamente avançando no conhecimento do século XXI, né, da fronteira do conhecimento, né? A segunda questão que apareceu é que existe uma dimensão claramente financeira, que foi objeto da análise de alguns trabalhos, tanto na análise sobre a ANP, né, a discussão da Petrobras, quanto na análise da atuação do BNDES, que foi trazida pela Graciela Zuccolotto, no caso da ANP, o Alexandre. Então, nesses dois casos, a questão da inovação tem uma dimensão de financiamento da inovação que foi muito interessante a análise que se deu nessa discussão, né? O terceiro ponto aqui,
e que vários abordaram, não explicitamente a questão da governança do conhecimento. Num trabalho apareceu claramente a gestão do conhecimento, gestão do conhecimento através de patentes, né, nessa dimensão da análise, e, na verdade, redes de inovação apareceu tanto nesse trabalho de gestão de portfólio, quanto no trabalho sobre a Embrapa, né, apresentado pela Petula, em que se vê claramente que as redes, na realidade, a questão ali fica muito melhor você analisar do ponto de vista da governança do que do ponto de vista da gestão, porque é mais interessante transformar esses resultados, né, você vê esses resultados como também uma ação de potencializar o alcance dos recursos no interior dessas instituições. Então, a ideia de passar de uma visão de gestão, de portfólio, de projetos e tudo mais, para uma visão de coordenação, né, do conhecimento, permite abordar a ideia do potencial que nessas instituições a inovação pode ter. Então, essa era uma terceira observação. E uma quarta, que apareceu muito no trabalho, tanto sobre a Petrobras, quanto no trabalho da Petula, que era um trabalho de como a Embrapa atua junto às comissões de inovação no Congresso, que tem um entendimento muitas vezes equivocado do que é a questão da inovação ali envolvida, como no caso da biotecnologia, é como que esse trabalho, né, transforma, como esse trabalho pode ser aproveitado para uma ação pró-inovação. E, nesse sentido, e essa é assim, a grande conclusão, eu acho que do grupo, de que a existência de um fórum de debate para apresentação desses trabalhos nos leva, a partir das conclusões desse trabalho, a uma ação que pode ser, digamos, uma missão do NUPA, de transformar o NUPA numa comunidade epistêmica. E uma série de questões aparecem, né, como indicativos de ações de política que levam a uma ação, né, uma ação ou de denúncia do corte dos gastos na questão da ciência e tecnologia, ou do fato de que há setores atrasados que estão sendo muito mais beneficiados, que há escolhas, que há uma política que não vai na direção de uma verdadeira política de inovação, incentivando a fronteira do conhecimento. Então, na realidade, há uma ação de comunidade epistêmica que é natural, que sai da discussão dos trabalhos que são discutidos aqui no NUPA. Então, o NUPA é um fórum de debate, é um fórum de apresentação de trabalhos em andamento, né, enfim, na universidade, no setor público, em várias instâncias, mas vai além, porque, na realidade, muitas das conclusões levam a uma ação mais efetiva. E eu acho que esse pode ser um desdobramento assim, do nosso trabalho aqui. E a última coisa que eu falei, que era um ponto anterior, é que é a dimensão da avaliação de políticas. Mesmo os trabalhos que tinham como foco a análise, encaminhavam a discussão de avaliação de políticas públicas, exatamente com essa visão mais abrangente, qual e quante, de métodos mistos. Então, todos os trabalhos, mesmo que não se referissem especificamente ou claramente à questão da avaliação de políticas, tinham uma dimensão de avaliação de políticas. E vários deles levavam a uma ação afirmativa, o que a gente pensa que pode efetivamente melhorar. E, nesse sentido, são questões muito sérias, porque tem a ver com os cortes de despesas, com os cortes de orçamento. Então, foi uma questão muito importante entender, nos vários casos, naqueles casos em que o Brasil realmente tem liderança tecnológica, como que é possível, a partir dos trabalhos, subsidiar a construção de uma ação mais afirmativa, mais proativa no campo das políticas de ciência e inovação. Agora, então, o G5. Já G1, G5. Bom, então, boa tarde para todo mundo. Nós somos 4 coordenadores. Você falei tudo, você não quer complementar? Você não vai falar? Já falou. Não, é verdade. Tá. Bom, o nosso grupo, cujo título... Cadê o nosso título? Está aqui. É Sustentabilidade, Territórios e Mudança Institucional. Ele já expressa a diversidade de temas
que foram agasalhados nele, né? Então, nós tivemos ao todo 13 ou 14 trabalhos, 13 trabalhos. Desses 13 foram selecionados 10, dos quais 9 foram apresentados e um, eu acredito que não tenha vindo porque não é daqui do Rio de Janeiro, não deve ter tido tempo hábil de participar. Então, nós tivemos uma maioria de mestrandos e doutorandos, né? Mas também tivemos trabalhos apresentados por pós-doutores. E então, eu acho que isso foi uma experiência extremamente rica, tanto do ponto de vista temático, nós passamos por temas de políticas públicas relacionados ao biogás, ao licenciamento municipal, à proteção de unidades de conservação, a análises de alocação de recursos públicos em política ambiental, enfim, uma gama assim, muito diversa de temas que foram objeto de trabalhos que também estavam numa diversidade bastante ampla de estágios de elaboração. Então, a gente teve trabalhos já que se referem a pesquisas de pós-doc em andamento, tivemos trabalhos apresentados por doutorandos que já se qualificaram, então que já estão bastante focados, e trabalhos que são produto da fase inicial da entrada do aluno num curso de doutorado, onde ele está descortinando várias relações possíveis para o tratamento daquele trabalho. Então, eu não vou me alongar, porque dos 4 coordenadores somos 3 aqui presentes, então eu vou passar a palavra logo, mas eu gostaria de falar, assim, da minha satisfação de estar presente, do enriquecimento que foi ter participado nessa manhã, na assistência e no debate desses trabalhos, que me fizeram pensar o seguinte, que o NUPA se afirma como um ambiente assim, extremamente acolhedor e promissor do desenvolvimento de capacidades de expertise na análise e avaliação de políticas públicas. Porque o que acontece? Nós temos o público visível, né, que somos nós, estávamos lá coordenando, e os apresentadores, mas existe o invisível, existe os orientadores desses orientandos que estiveram apresentando trabalhos e que certamente estarão envolvidos no processo de discussão que se estabeleceu, nas recomendações, nas dúvidas, nas questões. Então, eu penso que é uma tarefa nossa, tanto dos apresentadores, que muitos não sabiam que ia ter essa sessão aqui agora, por isso que eles não estão aqui, né? Estou vendo só o Átila aqui. Mas eu acho que me interessa muito pensar nesse intervalo entre os seminários do NUPA. Quer dizer, o que nós podemos fazer, de um lado, para desenvolver, digamos assim, esse debate sobre metodologias e abordagens possíveis na análise de políticas públicas a partir dos pontos em comum de preocupações e de espaços ainda que nós temos por serem explorados, porque a agenda ambiental e a agenda da sustentabilidade já é muito ampla. Agora, o que ficou patente no nosso grupo é que, mais além da singularidade que parece dominar cada tema e cada trabalho, a gente teve, por exemplo, um trabalho interessantíssimo sobre a política de restituição de terras a produtores rurais deslocados por conta da guerra interna na Colômbia. Então, parece um tema único colombiano, mas quando você começa a discutir no campo da análise de políticas públicas, há vários pontos em comuns, do ponto de vista dos instrumentos, das abordagens, que eu acho que cabe a nós, num país onde a discussão sobre políticas públicas e o papel das políticas públicas no desenvolvimento, da ação coletiva, né, para conduzir o país mais adiante, está tão enxovalhado. Então, eu acho que a gente tem uma missão aí muito importante para tentar transformar numa ação concreta até o próximo seminário NUPA. E agora eu passo eu nem citei, espera lá, os coordenadores do Grupo 5 são os professores Leonelo Ponzo, Maria Tereza Leopardi, Sol Garçom e eu, Estela Neves. Então, agora eu passo a palavra para a Sol.
Olha, só vou complementar o que a Estela falou. Eu acho que os trabalhos foram realmente interessantes, diversificados, e todos eles abordaram muito essa questão de como é que você define uma política pública, como é que você implanta ela e as contradições da implantação. Ou, por exemplo, teve um trabalho sobre o Brasil rumo às metas de Aichi, falando dos compromissos internacionais do Brasil na Convenção de Diversidade Biológica, e como é que na hora de trazer aqui, definir uma política nacional e conduzir uma política nacional para conseguir cumprir com os compromissos, você faz tudo ao contrário. Quer dizer, é uma coisa importante. Outro também, um trabalho interessante foi sobre a análise do gasto com a política ambiental do Estado de São Paulo, e mostrando o que foi planejado, quanto se esperava gastar e como é que esse gasto fica muito aquém, onde é que ele está concentrado. Quer dizer, entrando no detalhe, desde o planejamento até a efetiva, o gasto público, aonde ele é feito. Bem, eu acho que são esses pontos que eu queria acrescentar. Não sei se Maria Tereza quer falar alguma coisa. Tereza quer falar alguma coisa? Não, mas você não pode sentar. Ela é discreta, tímida, agora essa matou, pronto, então agora. Não, eu faço minhas as palavras das duas, não tem nada a acrescentar. Esther. Sou eu, então tá bom. Bom, primeiro também queria agradecer a Ana Célia pelo convite, né? Primeira vez que eu estou participando do seminário do NUPA, e fiquei bem impressionada com a ideia do seminário, com todos os trabalhos que compõem, né, o seminário. E na nossa mesa especificamente, eu acho que assim como a mesa 4, né, o GT4, é um tema extremamente transversal, que eu acho que, obviamente, parte dos trabalhos foram apresentados em outros grupos, a pessoa escolhe se ela vai para um GT específico ou se iria para esse que é mais amplo, porque era política macroeconômica, Estado e desenvolvimento. É lógico que é um tema extremamente amplo. E aí tiveram 3 tipos de trabalho, apesar de serem 4, né, foram apresentados 5, 4 selecionados. 2 eram de desenvolvimento regional, um de uma política macro mais ligada à política fiscal, e o último mais ligado à discussão de inovação tecnológica, mas da participação do Estado na indução da ciência e tecnologia, usando o caso da Embrapa, e além de foram 4, com uma diversidade de temas e com diversidade de estágios também. Né? Tinha uma tese já concluída, que aí claramente é um trabalho que já está praticamente pronto para publicação. Aí os outros 3 eram mais estágios iniciais de pesquisas, né? E acho que foi bem interessante para a gente poder discutir um pouco com eles a maneira, até no caso de focar mais, ou outros de ampliar mais, né? Que é o caso do Daniel, que a gente ficou discutindo, e foi super interessante esse debate. E eu acho, em relação a esse tema específico, principalmente da política macro, talvez, acho que a gente pode divulgar o NUPA mais na área macro, que eu acho que é menos conhecido da área macro, o NUPA, que teve. Então, e eu acho que... Porque eu acho que é interessante a política macro vir para a discussão que tem outras áreas, porque a política macro, em geral, fica completamente isolada e acaba virando uma limitador para todas as outras áreas, né? Então, talvez trazer essa discussão mais perto é importante, aí até posso ajudar aí nessa divulgação depois para o próximo seminário. Só uma coisa que eu ia falar em relação aos trabalhos. Não sei se aconteceu nas outras mesas, mas eu achei as apresentações muito, assim, tinha mais conteúdo do que os resumos. Então, talvez se a gente pudesse também publicar as apresentações no site, seria interessante, porque quem pega o resumo e pega a apresentação, ele entende, ele começa, dá para entender até melhor qual é a ideia dos trabalhos. Os PowerPoints, por favor, para a gente publicar no site, que é importante. Agora você. Bem, boa tarde. Eu coordenei o GT de 7, de meta avaliação de políticas públicas, juntamente com a professora Camila Di Mário, da Unesp, e o professor Paulo Januzzi, que está ali. Paulo, referência nossa na área. Ele chegou depois, mas já tem assento aqui, Paulo. Eu vou fazer a síntese. Nós tivemos, na verdade,
poucos trabalhos escritos e nós fizemos uma discussão. Por quê? Porque a meta-avaliação é um campo novo. Se a avaliação ainda é um campo em construção, a meta-avaliação é um campo novo. A meta-avaliação seria o pensamento, criar um pensamento sobre a avaliação. E a ideia é que a gente compreenda as avaliações que estão sendo feitas, né, e realizadas por vários setores, governo, universidade, terceiro setor, para que a gente possa incidir nas avaliações que são feitas futuramente, né? Essa é a ideia, né? E nós tivemos 5 resumos que nós aprovamos. Nós entendemos que, como é um campo em construção, que também precisa ser mais divulgado, como foi falado no GT anterior, a gente entendeu que esses resumos seriam muito bons para a discussão, para a gente pensar a potencialização da meta-avaliação. E aí nós entendemos, foram 2 partes. A primeira parte, 3 meta-avaliações de avaliações já realizadas, e a segunda parte, com 2 apresentações de avaliações ainda em construção. O que nos dá a entender que a meta-avaliação não é algo que se constrói após as avaliações serem realizadas, mas sim a meta-avaliação se constrói no processo avaliativo. É com isso que ficou claro algumas questões, inclusive que foram trazidas ao longo do debate. A meta-avaliação, ela tem é fundamental o exercício da reflexividade sobre a avaliação. Tanto para pensar a avaliação que se faz, mas como também para pensar aquele que avalia, porque é muito importante o lugar político daquele que avalia e de onde ele vem, ou como é que ele se situa diante da política, e como também ele trabalha nos liames da objetividade e da subjetividade possível. E também nós tivemos o entendimento que a meta-avaliação ela deve ter uma dupla dimensão, que é uma dimensão técnica e uma dimensão política. Ao mesmo tempo que se pensa uma avaliação num aspecto técnico, metodológico e, enfim, os procedimentos a serem utilizados e tal, também é necessário inquirir e abrir o campo político da avaliação, né, para entender que valores políticos estão envolvidos na construção dessa avaliação, também a ética e enfim. Também entendemos que as avaliações elas estão circunscritas às comunidades epistêmicas de onde elas partem. Então, gestores públicos têm uma ideia de avaliação, uma intencionalidade, a universidade tem outra intencionalidade, terceiro setor. Então, foi muito interessante, porque tivemos gestores públicos apresentando, que foram alunos do PEPED, doutores do PEPED que hoje estão na gestão pública, além dos alunos do PEPED. Então, é interessante que as comunidades epistêmicas também sejam estudadas. E um outro ponto que ficou bastante em evidência foi que o campo da avaliação ele é um campo que deve ser posto em diálogo. As perspectivas de avaliação é um campo, na verdade, multiparadigmático. A necessidade de abrir o campo, porque existe a hegemonia no campo de um modelo de avaliação mais quantitativo, mais técnico, mais gerencial, mas que é necessário fazer a leitura dessas avaliações à luz de outros paradigmas mais qualitativos, que tem uma perspectiva mais de amplitude dos atores sociais, para a sociedade civil, uma pluralidade maior de perspectivas para outros atores, entendendo que, enfim, a meta-avaliação é um processo em construção. O que foi bastante interessante, até para pensar o NUPA, Ana Célia, é que no caso do nosso GT, a multiplicidade de atores é muito importante. Quer dizer, a universidade conversar com o gestor e público, eu acho que isso é um dos objetivos do NUPA, que é a construção do conhecimento em rede, né? Que a gente pensou sempre desde o início. Então, quando você fala, eu gostaria até de agregar
agora que pensando, porque se a gente está numa perspectiva interdisciplinar, que não está muito na moda na CAPES, né? Assim, interinstitucional e na transversalidade, eu acho que a gente tem que, essa comunidade epistêmica, ela vai se construir no diálogo entre comunidades epistêmicas, não é? Então, eu acho que como foi hoje de manhã no nosso GT, quer dizer, trazer os vários atores de vários lugares, quer dizer, a conversa entre as várias comunidades epistêmicas, eu acho que pode e aí definir ações efetivas, como que você falou, né? Eu acho que potencializa o NUPA, né, e a produção de conhecimento que a gente pode fazer no campo da análise e da avaliação de políticas públicas. Seria isso. Camila. Paulo, por favor. O Alcides foi democraticamente eleito para falar. Eu só queria acrescentar, assim, reforçar o caráter que a gente teve hoje no GT de poder ter contado com gestores, pesquisadores, pensando sobre a avaliação. E acho que a importância de a gente realmente ampliar esses fóruns, né, os espaços de debate. Enquanto a gente vinha para cá, eu vim conversando com a Flavínia e ela me colocou, olha, seria muito bom poder levar esse debate que a gente fez hoje lá para o espaço no qual eu estou como gestora e tal. E acho que a gente pode pensar nessas conexões e de fato, ter impactos práticos, né, na gestão. Era isso. Quer colocar alguma coisa, Paulo? Não, acho que tem só mais uma questão importante que Alcides comentou, que talvez para nossa surpresa, existe ainda na comunidade de avaliação uma crença, enfim, que as avaliações boas são avaliações neutras, enfim, fora de contexto político, de como se o desenho da política pública já não fosse inspirado em valores, critérios e escolhas naturalmente políticas. Então, eu acho que isso é uma questão, acho que muito importante para ser, enfim, acho que perpassa todo mundo, né, essa discussão sobre, né, que a fortaleza da avaliação não é considerá-la, né, neutra, científica, porque não existe conhecimento técnico nesse sentido. Conhecimento científico, né, enfim, é interessante nesse sentido. Eu fico até surpreso que cursos de metodologia os nossos alunos estão fazendo, que é uma discussão básica, né? Não precisa nem Kuhn, né? Uma discussão básica de Popper, isso já estaria sendo tratado, mas assim, eu acho que tem um positivismo arraigado muito forte, me desculpem, nos cursos de economia, isso, não é? Nessa comunidade epistêmica da avaliação de impacto, isso é absurdamente presente, né? Então eu acho que esse é um conflito que a gente tem que lidar, tem que explicitar mais claramente, porque a disputa, né, no fundo, de políticas públicas que esse tipo de comunidade de avaliação de impacto, né, positivista, ela mira claramente, né, em apresentar resultados bastante questionáveis do ponto de vista das escolhas metodológicas. Então, eu acho que essa é uma questão importante que no nosso fórum de meta-avaliação a gente tem que tratar, assim como também uma compreensão que eu acho que todos temos que ter de que esse campo da avaliação, análise, avaliação de políticas e programas, de modo geral, é um campo epistemologicamente diferente do que tradicionalmente a gente lida na universidade, né? Eu acho que a gente está no domínio da tecnociência, em que os ritos de legitimação, de produção de conhecimento fora da universidade também têm que ser aceitos. Existe muito conhecimento sendo produzido no IBGE, sendo produzido, vamos dizer assim, no IPEA, tá certo? Sendo produzido na administração pública direta, tá?
com gente muito boa e que a gente precisa reconhecer esse tipo de conhecimento. Por isso que aquilo que a Ana Célia e que o Alcides comentou, da importância de ser um espaço plural, aberto, né, entre, enfim, de gestores, a Camila citou também isso, porque eu acho que foi uma riqueza do nosso grupo. A gente viu claramente como essa junção de diferentes etos avaliativos são importantes nessa perspectiva. Portanto, acho que dá um status e uma reflexão sobre tecnociência e de que isso, de fato, não há que ser, né, quer dizer, não é possível que seja completamente isento, é objetivo, certamente tem que ser transparente, mas é claramente vinculado a interesses políticos que precisam ser transparentes. Isso é a fortaleza, né, da área. Obrigado. Eu agradeço muito a colaboração de cada um, especialmente aos coordenadores dos GTs, que foram formidáveis, que que deram uma contribuição inimaginável, uma contribuição muito importante para a construção desse espaço. Os professores do programa, que são orientadores, foi muito bem lembrado isso, né, que estão aqui presentes nos trabalhos apresentados. E de outros professores também, de outras instituições que fazem parte dessa rede maravilhosa. Então, quero agradecer a todos, já agradeci no início, né, na primeira mesa, os que trabalharam aqui, que ainda estão aqui incansáveis, Ângela, Camila, Daniela, o Manuel, enfim, incansáveis, né? A Regina, do INCT, foi muito bom, muito bom. Eu não vou me alongar, mas assim, só para agradecer também a sessão do espaço, esse espaço belíssimo, né, que a Kátia nos atendeu, né, não sei se ela está por aqui, mas a equipe técnica sempre apoiando. Nós viemos fazer uma visita aqui e desde o primeiro momento fomos muito acolhidos. Esse espaço realmente é um espaço peculiar, bonito, né, para o evento. Eu acho que também ajudou nessa integração nossa. Então, agradecer essa sessão do espaço que foi fundamental para a realização desse seminário. E agora, 2018.